Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biocast News, o podcast do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade de Araraquara. Hoje traremos um tema extremamente relevante, que é a aplicação de ferramentas computacionais para o desenvolvimento das pesquisas na área de biotecnologia, e hoje nós temos o imenso prazer de receber o professor Odonírio Abraão Júnior, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que trará um pouco da sua imensa experiência na área para esclarecer para o nosso público o quanto essas ferramentas hoje têm revolucionado o desenvolvimento da ciência na área da biotecnologia. Professor Odonírio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, André, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Professor Odonírio, seja bem-vindo. Bom dia. Depois da apresentação do André, já vamos começar então o nosso bate-papo. Aí, de uma maneira simples, eu gostaria que você falasse para a gente, a partir da ferramenta, né, da modelagem molecular, de uma maneira simples, como que essa estratégia ela é aplicada para o pesquisador, antes dele ir para um trabalho de laboratório, de bancada, como que essa ferramenta é útil para o pesquisador entender, né, o processo que vai vir a seguir. Então, conta para a gente um pouquinho. Então, a modelagem molecular é uma ferramenta, né, é um conjunto de ferramentas computacionais que traz do experimento de raio-x, de ressonância, de informações moleculares, né, de ultravioleta, de infravermelho, a gente pode construir modelos dessas moléculas, tanto das substâncias que agem sobre um receptor, por exemplo, uma proteína que faz um DNA, como também o receptor, né, e os complexos de receptores com outras proteínas que fazem o maquinário, né, celular. Então, a gente pode aplicar essa matemática, vamos dizer assim, esses modelos, para tirar o que a gente tem de informação experimental estática, né, como uma foto do raio-x, para o computador poder colocar isso num sistema parecido com o biológico, né, em água ou na membrana celular, para a gente explorar, então, a estrutura e a atividade biológica. Esse instrumento, então, ele acaba facilitando, digamos assim, e complementando, né, Odonírio, o processo de estudo dessas substâncias ou dessas moléculas, para que se entenda melhor a sua aplicação, é isso? Exatamente. A gente tem, geralmente, uma dica, né, que uma molécula age sobre uma determinada proteína, então a gente investiga primeiro no computador se isso é verdade, então depois a gente pode selecionar milhares de candidatos para aprimorar a atividade dessa molécula, e ir testando ela sobre uma determinada proteína e mapeando, né, o efeito ao longo, né, do tempo, ou atrelando com informações experimentais, né, informações que corroboram com a explicação dessa atividade biológica. Então, a gente tem, né, a partir do entendimento de experimentos, a gente constrói modelos que facilitam muito, assim, simula, né, o que vai acontecer in vitro, in vivo, né, para depois ser aplicado com mais segurança, com mais propriedade. A gente consegue, né, dar saltos imensos assim no desenvolvimento de moléculas. Perfeito. E para quem está nos assistindo, só para ter um pouquinho mais assim de clareza, a ferramenta, como você falou que é um modelo matemático, mas para quem está trabalhando com essa técnica, seria a visualização de um modelo tridimensional. Então, é como se, vamos dizer assim, a gente pudesse enxergar a molécula invisível para nós, né, no organismo, mas que, na presença de uma tela no monitor, através da modelagem, né, numérica, você consegue transformar isso num visual, e aí você entender essa relação da estrutura, vamos falando de proteína, que eu sei que tem outras aplicações, entender a interação da proteína com o receptor, seria isso? Exatamente, é como se a gente pudesse entrar dentro do sistema tridimensionalmente e ver as posições atômicas, né, as interações intermoleculares, né. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, de Química Orgânica, que quem acha que água e óleo não se misturam não sabe o que é a vida, né, porque os lipídios, eles formam as micélulas, as lipossomas, as vesículas, enfim, as células, né, e tudo isso é estruturado ao longo da evolução, com interações intermoleculares que governam todo esse maquinário de
de atividade biológica, né, que a gente consegue modelar tanto com os elétrons, né, usando a mecânica quântica de moléculas pequenas, de fármacos, quanto com a mecânica clássica, simular grandes proteínas, que a gente pega a informação do raio-x e transforma ela numa função matemática, que a gente consegue prever, né, a posição, por exemplo, do ligante com receptor com precisão. Como, por exemplo, a gente simula, né? A gente sabe que o cometa Halley passa aqui de 76 em 76 anos, então a gente tem, né? A gente sabe exatamente quando vai ter um eclipse. Do mesmo jeito, a gente simula posições dos átomos, das cadeias lipídicas, né? Que são apolares e não gostam muito de água, mas elas se estruturam de uma forma que é a nossa vida, né? Ô, Donírio, desde quando essas ferramentas estão disponíveis? Logicamente, ela é extremamente dependente desse avanço computacional, né? Sim. Se você poderia também, aproveitando essa revisão histórica, comentar conosco um caso, né, um exemplo onde a modelagem ela foi relevante assim para contribuir com o desenvolvimento das pesquisas na área de biotecnologia médica. Então, um caso que eu acho que pode ser considerado como o nascimento da modelagem molecular foi o desenvolvimento da droga captopril, né? Que ela abaixa a pressão, né? E como que essa captopril foi inventada? A gente desenhou o captopril a partir do receptor do veneno de cobra. Então, pegou um pedacinho lá do veneno de cobra que mata a pessoa baixando a pressão, tá certo que tem 4 toxinas lá, né? Várias toxinas no veneno de cobra, mas, assim, o efeito que causa a morte é realmente um abaixamento de pressão tão grande que não tem jeito de controlar. Então, os cientistas se uniram, né? E a modelagem molecular construiu essa molécula, acho que foi em 1982 que ela foi lançada, já em computador, né? Então, as interações dela com o receptor foram mapeadas, e pôde-se testar em sílico, que a gente fala, né, no computador, depois in vitro, com vários candidatos, e aí depois chegando no captopril in vivo, né, comprovando esse design molecular, né. E tem outros exemplos que me encantam muito, né, que tem a ver com a estereoquímica das moléculas. Existem moléculas, como um exemplo clássico, que é a talidomida. A talidomida ela é um remédio que tem 2 caras, né? Ela é quiral, ela tem a mão direita e a mão esquerda. A mão direita, né? Vamos dizer, a direita que faz as coisas certas, vamos supor assim, ela vai lá e tira cólica, ela serve para um monte de problema de saúde, até voltou no mercado, só que na síntese lá do tubo de ensaio, sai as duas, né, que é a mistura racêmica. E a outra molécula, né, ela foi inventada, só que inventaram ela e deu antes de fazer todos os testes, ela foi colocada no mercado, e aí as mulheres tomavam isso grávidas, né, para tirar enjoo, dores, terríveis, até mesmo não sabia se estava grávida, estava menstrual, né, estava com cólica menstrual muito forte, tomava talidomida, e aí era gravidez e o neném nascia sem braços, sem pernas, porque a mão esquerda da talidomida, ela é teratogênica, né? Então a gente pôde provar com a modelagem molecular que só pode usar a mão direita, senão vai provocar, né, a interação com outros receptores e vai dar esse efeito. E aí foi um absurdo, né? Tirou do mercado e tal, esse efeito colateral terrível, mas ela voltou, porque a gente sabe fazer a síntese estéreo específica e pode usar a talidomida hoje com segurança. Né? Então, eu acho que são 2 exemplos bem marcantes. Pelo que você fala, a modelagem molecular está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, hein, Odonírio? Ela hoje, né, com a inteligência artificial, ela está evoluindo numa velocidade que é difícil acompanhar, né? E a gente está ficando super poderoso, né, com ela. Então, a gente tem a capacidade hoje de acelerar muito o desenvolvimento de drogas que estão aí num patamar de desenvolvimento bom, né? E tentar não cometer esses erros. Eu gosto muito de pesquisar aqui, né, moléculas que têm efeitos colaterais, porque a gente também não pode confiar nessa modelagem, né? Sabendo assim, ela deu tudo certo lá com o receptor, ela vai dar certo. Tem todas as etapas do desenvolvimento, né, de um fármaco ou de um produto que deve ser passado rigorosamente. E tudo isso pode pegar um atalho com a modelagem molecular, né? A gente pode
antes de colocar um produto no mercado, tentar entender a interação dela com diversos sistemas, né? E explicar aí a maneira correta da gente colocar um novo produto, né? Rodoniro, e dentro ainda da modelagem molecular, a gente está falando, dando exemplos de algo aplicado, vamos dizer assim, na área da saúde, né? Sim. Mas aqui um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação, você contou um pouquinho aí a parte da aplicação dessa técnica, desse conjunto de técnicas, vamos dizer assim, em outra área que não seja da saúde, mas na área que para mim também foi uma surpresa, da parte de biomateriais, né? Sim. De que não são moléculas que a gente está falando aplicadas aí na parte da célula, né? Da fisiologia, como você comentou, mas que, como o André também pegando um gancho, assim, com certeza eu acho que tem muita coisa na parte de materiais que a gente já tem presente no nosso dia a dia. Eu queria que você contasse para a gente agora esse outro lado dessa aplicação. Sim, eu trabalhei com algum desenvolvimentos de biosensores, por exemplo, trabalhei com polímeros, né, que são usados para capturar biomoléculas em eletrodos eletroquímicos de determinados, por exemplo, pode ser imunossensor, no caso nós fizemos um para anaplasmose bovina, ou um genosensor, a gente fez um sensor de DNA para meningite, então eu pego a meia fita e detecto a outra meia fita. Então, para isso, teve que desenhar um polímero que pode pegar o DNA. Então, a gente usou, por exemplo, 16 pares de base, colocou num polímero de politiramina, ou poliácido aminobenzoico, por exemplo. Eu descrevi essas reações. Então, a gente pode estudar a interação desse polímero com o DNA, e entender melhor o sinal elétrico quando ocorre a complexação e a detecção da doença, né? O positivo e o negativo. Então, outras questões também, a gente pode explicar como materiais aqui a gente tinha uma pós-graduação aqui que é parecida com a de vocês na área, que era PIBA, Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas, que era voltada para esse desenvolvimento de materiais. Então, por exemplo, a gente estava desenvolvendo uma meninge artificial para cirurgia de cérebro, né, de grandes lesões. Então, aí o pessoal me passou um desafio. Olha, a gente tratou essa superfície, esse látex, no caso, um professor aqui, colega meu, trabalha com látex. E eles modificaram, o látex dava alguns efeitos e os ratinhos morriam lá nos experimentos em vivo, quando fazia a cirurgia, né, da troca de meninge. E, de repente, eles trataram essa molécula, esse látex, né, com um plasma frio de argônio ou de CO2, não me lembro, e ocorreu uma mudança molecular no plasma, né, nesse látex, quer dizer, o plasma fez no látex, e essa meninge, ela chegou a funcionar melhor, né, e deu muito resultado como um substituto que poderia ser usado em cirurgia, um candidato. E aí eu provei o que aconteceu com esse látex. Então, eu desenhei um modelo, né, desse poliisopreno, a borrachinha lá, e pedi para eles, olha, faz um infravermelho antes, né, um experimento que é, de certa forma, da mecânica quântica, né, que é a interação da luz com a matéria. Então, pedi para eles fazerem um infravermelho do látex antes do plasma e depois do plasma. E vi uma modificação molecular. A quântica me falou lá que foi inserido das duplas do poliisopreno uma hidroxila. Então, eu pude avaliar que a mudança foi uma reação ali de hidrogenação do látex que estabilizou essa estrutura. Então, aí esse é um produto que está, né, em fase de patente, em fase de desenvolvimento. Então, a gente pode trabalhar com materiais do mesmo jeito que trabalha com sistemas biológicos e mais ainda, né? Trabalhar com essa interface entre o biológico, né? A vacina da Pfizer, por exemplo, ela é uma nanopartícula onde o peptídeo lá, que é o antígeno, ele está dentro de uma vesícula de lipídio parecida com uma célula, por isso que ela tem que ser armazenada a menos tantos graus lá, né, nesses freezers que a gente tem aqui do lado, aqui, de menos 80, né? Menos 80, e aí tem que ser, né, na aplicação, porque senão ela dissolve, mas é desse jeito que ela foi desenvolvida, né, usando modelagem, colocaram lá a própria vacina dentro de uma liposoma para ela chegar no lugar de ação com uma eficácia tão grande, né, de dar o RNA mensageiro para produzir ali. Perfeito.
a defesa. Então, tem vários exemplos que a gente pode citar. Me corrija se eu estiver errado, mas talvez exatamente nessa etapa de acelerar essa etapa de planejamento, né, Odonírio? Que traz, talvez, para essa ferramenta o grande impacto que ela tem na ciência. Sim. Eu acredito que a parte mais difícil, André, seja entender o sistema biológico antes da gente pegar essas informações naturais para poder colocar no desenvolvimento de um produto, né? Esse foi meu grande desafio, que eu espero apresentar para vocês no seminário, que é estudar, né, a partir da modelagem molecular, a inflamação. Foi um pós-doutorado que eu fiz, né, estudando os mediadores lipídicos. E isso foi um grande desafio, porque eu, né, busquei entender, né, além do que é a inflamação, como que ela é resolvida, como que ela consegue. Então, nesse caso, a modelagem molecular que eu fiz sobre receptores de inflamação, seja inflamação na membrana celular ou no núcleo, que é uma inflamação crônica, né, que a gente vem estudando, real. Então, assim, cruzar informações experimentais e explicar como que a célula está trabalhando é fabuloso, é muito empolgante, sabe? É o prazer que a gente tem, né? O privilégio que a gente tem de ser estudante, né? Eu falo, eu sou professor, doutor da Federal. Não, eu sou um estudante. Eu gosto de estudar e que os alunos venham estudar comigo. Então, esse entendimento, né, do endógeno, que vai fazer depois a gente conseguir uma coisa, né, um produto artificial, agir parecido ali, até melhor, né? Pensa nessas canetas emagrecedoras, tem até a ver com a pesquisa que eu vou apresentar, né? Com o sucesso que a gente tem com esse Mounjaro, com essa Ozempic hoje em dia, e aí vem o que eu tenho falado, né? O tanto de efeitos colaterais, ela foi feita para uma coisa, e está sendo usada para diversos outros problemas de saúde, né? Então, o mais importante, que eu acho agora, é a gente entender esses receptores, no caso aí o GLP-1, né, do Mounjaro, por exemplo, de uma forma ampla, e não só, né, voltada direto para o comércio e essa loucura que a gente está vendo aí. A gente precisa entender muito isso, senão a gente pode ter surpresa. Ou seja, não só para desenvolver fármacos e remédios, né, Odonírio, mas vai desde o entendimento dos mecanismos fisiológicos, né, então a ferramenta ajuda a entender o mecanismo, e até por clarificar o mecanismo, ela dá a oportunidade de modificações que otimizam os remédios, né, reduzem os efeitos colaterais. Você comentou um ponto importante, né, às vezes, modificando uma estrutura, você consegue maximizar os benefícios e reduzir os riscos e efeitos, né? Exatamente. Ô, Donírio, uma pergunta, hoje a gente vê muito falar em computação quântica, né? E a velocidade do processamento das coisas, né, da capacidade computacional. Na tua opinião, você acha que esse avanço pode trazer também benefícios adicionais a essa ferramenta maravilhosa aí da modelagem molecular? Eu acredito que sim. A gente vai demorar um pouco a ter essa ferramenta à nossa disposição, então temos os primeiros experimentos, mas um grande desafio, né, como os computadores quânticos, nós temos acho que uns 2 aqui no Brasil, em desenvolvimento. Tem um aí perto, né, em Campinas, outro lá no Nordeste, e o grande problema, na USP, não sei, o Estado, né, esses computadores são feitos com supercondutores que precisam do estado de criogenia, né? Uma temperatura muito baixa para funcionar. Então, à medida que a gente vencer esse desafio de mandar não o 0 e 1, mas os bits quânticos, né? Os quantum bits, para processar, a gente vai ter um salto, né? Um salto quântico. Literalmente. Literalmente, né? Mas isso demora bastante a chegar em nossas mãos, né? E vamos ver a corrida aí. Eu acho que com a inteligência artificial, né, a gente vai ver isso sendo desenvolvido quase que sozinho, porque a interpretação dos pormenores que precisa para o desenvolvimento dessa tecnologia, a gente já tem as ferramentas para entender, mas ainda eu acho que não somos tão capazes ainda. Então, nós temos um grande tempo pela frente aí. E a inteligência artificial também, né, Odonírio? Eu não sei se já está integrada a esse processo. A inteligência artificial, André, na verdade, né, eu fiz doutorado antes do ano 2000, né, e fui aluno do professor Rock lá
em Ribeirão Preto, né, na USP ali, e ele já trabalhava, ele já ajudou a desenvolver as redes neurais para mamografia, que hoje é amplamente usado. Então, assim, era redes neurais, né? O que me assustou foi, e a gente sempre usou, né? O Nicoleles mesmo gosta muito de falar, né? O tanto de redes neurais artificiais que estavam sendo desenvolvidas, só que, de repente, nós levamos um susto com essa LLM, essas redes neurais, né, esses modelos matemáticos de linguagem, né? E agora nós temos aí o grande desafio de não ser tapeado por eles, né? E não emburrecer. Então, assim, nós precisamos tentar, se não pode com elas, junte-se a elas, né? Então, vamos tentar trabalhar junto, né? E ditar as regras direitinho. Se a gente conseguir fazer isso, né? E não deixar as big techs atropelar aí o desenvolvimento e o papel de cada um, né? A gente vai conseguir melhorar muito a vida das pessoas. Mas o medo que a gente tem, né? É que isso possa causar uma desigualdade, até mesmo aqui, por exemplo, né? Eu sou um pesquisador aqui do interior de Minas e não tenho um supercomputador à minha disposição toda hora, né? E é uma dificuldade danada eu conseguir uma conta lá no LNCC em Petrópolis, no Senapad em Campinas, para poder ter algumas horinhas desse supercomputador. E aí, né? Vocês podem imaginar o que eu estou querendo dizer. Então, a gente precisa realmente democratizar essas ferramentas e introduzir elas na universidade da melhor forma possível. Não proibir os alunos de usar, mas ensiná-los a usar com muita parcimônia, com muita validação, né? Eu fico falando, olha, pode fazer com IA, mas se ela errar, vocês vão perder mais pontos, porque ela não está sabendo, nem o ChatGPT, nem o Gemini sabe desenhar molécula orgânica ainda. Eu estava brigando com ele aqui, eu falei, como que o Google, que inventou o AlphaFold, ganhou o Nobel 2024, erra a estrutura do aminoácido, né? Então, se a gente não validar cada passo, a gente pode errar coisas básicas. Professor Odonírio, queria agradecer a sua presença. A gente poderia aqui ficar, né, uma temática aí que, nossa, e muita coisa para conversar, né? Então, já fica o convite para uma próxima oportunidade e agradecer um pouquinho do seu compartilhamento aí da realidade, da sua pesquisa, e seja bem-vindo sempre, viu? Sucesso. Eu que agradeço. E aguardamos para um próximo episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a você, André. Sucesso para a pós-graduação de vocês. Vamos buscar sempre novas parcerias, né? Que a colaboração é muito importante para a gente desenvolver aí junto. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Odonírio, mais uma vez pela participação, e aos telespectadores, muito obrigado pelo prestígio e pela oportunidade, e até o nosso próximo episódio. Até a próxima.